O limite entre a soberania popular e o controle constitucional foi tema do primeiro painel de debates do seminário em comemoração ao Jubileu de Prata da Carta Magna, promovido pela OAB. Vamos conferir o que constitucionalistas disseram sobre esse assunto na reportagem de Lívia Monteiro. O secretário-geral da OAB, Cláudio Souza Neto, presidiu a mesa do painel Jurisdição Constitucional e Função Contramajoritária do Judiciário. A primeira palestra foi a de Pedro Serrano, membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Ele falou sobre o que tem sido chamada de crise entre o Legislativo e o Judiciário. Quando a gente fala de soberania popular e a relação que essa soberania, que o Parlamento tem com os órgãos de jurisdição, nós estamos falando fundamentalmente de uma tensão constante que há entre a soberania popular e a Constituição. Hoje no Brasil, não é segredo para ninguém, nós atravessamos uma suposta crise entre a função legislativa, o poder legislativo e o Supremo Tribunal Federal na gestão, vamos dizer assim, dessa calibragem do exercício das suas funções. O que a gente precisa esclarecer a comunidade, como comunidade jurídica, eu creio, é esclarecer as pessoas que isso, primeiro, não é novo. Segundo, isso não acaba aqui. Isso vai ser uma constante enquanto, se Deus quiser, o Brasil for uma democracia. Isso é mais uma crise de calibração, uma crise que tende a se resolver naturalmente pelo amadurecimento do processo democrático. Serrano fez um passeio na história para explicar a origem do constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo contemporâneo, ele surge com as revoluções americana e francesa. É no correr do século XX que o texto constitucional vai se traduzir no que ele é hoje, ou seja, o depositário do que mais de avançado há no pensamento humano e jurídico dos respectivos países. Inicia-se, eu creio que com a Constituição Mexicana de 17, se aperfeiçoa com a de Weimar. A Constituição, o que eu queria tentar trazer é que ela já nasce um pouco com esta natureza de tensão com a soberania popular. Porque ela representa esse ideal democrático que também compõe a ideia de democracia, que são a defesa da minoria, a defesa das pessoas, os direitos fundamentais, né? É tradicional na doutrina tratar a questão da Constituição como parte do Estado de Direito e não como parte da democracia, mas ela também é um elemento integrante da ideia de democracia. Em seguida, foi a vez do segundo palestrante, Valmir Pontes Filho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB. O tema abordado foi responsabilidades políticas na concretização da Constituição pelos agentes constitucionais. A Constituição é uma norma jurídica, sim. Ela contém prescrições diversas, não apenas de conduta, como de competência, e admite sanções às condutas contrárias àquelas por ela prescritas. Mas há algo que distingue a Constituição de todas as outras manifestações normativas, sejam elas estatais ou não estatais. O fato de promanar do exercício de um poder político incontrastável, do ponto de vista jurídico, o chamado poder constituinte. Ou, como alguns preferem, poder constituinte originário. E nessa Constituição nós temos não apenas normas comuns, como também as chamadas sobrenormas. Pontes Filho ressalta que os problemas começam a surgir quando se passa do campo normativo para o da realidade. Até do ponto de vista hermenêutico, até do ponto de vista da interpretação, todas as normas constitucionais, quaisquer que sejam elas, hão de ter plena eficácia. Pelo menos, repito, no plano hermenêutico, ou seja, quando se trate de interpretar uma norma infraconstitucional, ter-se-á que ter como farol iluminador a própria Constituição, então ela se torna eficaz. E se a norma constitucional não é completa, competirá à Suprema Corte como guardião da Constituição, guardiã da Constituição, comatar aquela aparente lacuna. Aparente porque, a rigor, o sistema constitucional é completo, por força dos princípios que ele contém. A terceira palestra foi proferida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Eu já fui um crítico duro da nossa Constituição, tão duro quanto injusto. Ela, de início, não correspondeu às minhas expectativas.
era uma época em que eu radicalizava um pouco na minha militância ideológica. E eu achava que a Constituição estava, tal como produzida, eu achava que ela não estava à altura das expectativas geradas no plano social, sobretudo. Mas refleti um pouco mais, parei e disse, olha, essa é a Constituição que temos. E no atacado normativo ela é muito boa. Os defeitos são no varejo. Aqui e ali, pontualmente, topicamente, não é uma boa Constituição. Mas, em geral, ela é meritória. Sobretudo porque, primeiro, foi o fruto de uma elaboração intensamente democrática. Diz o preâmbulo, instituir um Estado democrático destinado a, ou seja, uma democracia como estrada, caminho, via, conjunto de condições de realizabilidade, e diz a Constituição, dos direitos sociais e individuais, e de 6 valores que ela, a Constituição, no seu preâmbulo, rotulou às expressas, portanto, de supremos. 6 valores: desenvolvimento, bem-estar, justiça, segurança, igualdade e liberdade. Aires Brito ressalta: a Constituição demarcou o espaço dos 3 poderes e assegurou ao Judiciário a última palavra. Não por acaso, o rol dos poderes do Estado, no artigo 2º da Constituição, é esse: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. É uma ordem cronológica e lógica. São os 3 momentos, né, lógicos, racionais, da vida do direito e da vida do Estado. Assim como tudo na sociedade afunila para o direito, tudo afunila para o poder judiciário. Não se pode impedir o judiciário de dar a última palavra, como não se pode impedir a imprensa de dar a primeira palavra. Quem fala primeiro é a imprensa, quem fala por último é o poder judiciário. Essa Constituição legitimou o judiciário, fazendo dele, né, o ponto de unidade material no âmbito da tripartição dos poderes e a instância autorizada a decidir com definitividade. Só se recorre para o próprio Poder Judiciário. Dentro do Judiciário, colocou o Supremo Tribunal Federal no artigo 102, dizendo às expressas: compete precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. O guardião mor da Constituição é o Judiciário.